A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Nós bendizemos, nós adoramos e apresentamos tudo que temos e somos a Ti, Senhor. Graças, meu Pai, graças por tudo. Senhor, nós pedimos a Tua bênção, pedimos, Senhor, meu Deus, cobre-nos com o sangue de Cristo nesse tempo de oração, a tudo que temos e somos. Paizinho Santo, aqui nós consagramos tudo para Ti, Senhor. A Ti a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A gente tá ali, né? Um pouquinho a gente vai, um pouquinho a gente fica, um pouquinho a gente grava, outro pouquinho a gente estuda, outro pouquinho a gente trabalha. E aí a gente fica, né, alguns dias, às vezes, sem conseguir gravar. Mas, glória a Deus, hoje nós estamos aqui e nós vamos falar, né? O pastor, no domingo, deu umas pinceladas no culto, né? Só deu algumas palavras que foram, assim, meio que por cima. E eu disse, é por aqui que nós vamos, essa semana, conversar, né? É sobre Jó. Então, a palavra de Deus, né, vem falando de Jó. E que Jó era um homem muito rico, muito próspero, muito influente, né? E que de uma hora para outra Jó perdeu tudo. Inicia o livro de Jó com Deus numa conversa com Satanás e Deus dizendo, visse meu servo Jó, não tem outro igual a ele, né? E Satanás vai dizendo, né, que Jó ele tem tudo que tem, porque Deus o cercou de bens, né? Que tu deu tudo para ele. Então aí Deus diz, olha, então ele diz, deixa eu tocar para te ver se ele vai falar ainda de bem de ti. Mas Deus pôde dizer, né, para Satanás, pode tocar em tudo, só não toca na vida dele. E foi o que aconteceu. Jó perdeu filhos, Jó perdeu casas, Jó perdeu bens, Jó perdeu rebanhos, Jó perdeu riquezas, Jó perdeu a saúde. E aí o que aconteceu, Cristina? Jó ficou um homem muito doente, que a palavra de Deus diz que ele tomava um caco de telha para coçar as suas feridas. Então a gente imagina o que não foi essa doença de Jó, né? E aí a palavra de Deus vem dizendo que nesse momento ali dessa dor, dessa perda, né? Jó em momento algum, a palavra diz que Jó não atribuiu a Deus alguma falta, não colocou a culpa em Deus, né? Quer dizer, ele não quis colocar, né, a culpa de tudo que ele tinha perdido, de que Deus não estava com ele, de que, né, ele não blasfemou em nada. Em tudo, Jó, ele permaneceu firme na sua fé em Deus. Então a palavra de Deus vem falando, né, que quando Jó, ele fica doente, só sobrou para ele o fôlego de vida, era o que tinha mantido Jó de pé. Ele não tinha mais nada, né? A riqueza se foi-se a família, foi-se os bens, foi-se tudo o que ele tinha de valores material, tudo, ele perdeu tudo, ele ficou no nada e ainda doente, perdeu a sua saúde. Então, a palavra de Deus diz que foi aí que aconteceu, né, o maior grande milagre da vida de Jó. Cristina, mas Jó não tinha perdido tudo, tinha. Mas nós vamos ver o que acontece. Livro de Jó 42, uma passagem que todo mundo bem conhece, né? Fala 42:1, que vai falando de Jó numa conversa com Deus. Que diz assim, então, respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele que dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho? Pois isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, eu falarei, e eu te perguntarei e tu me ensina. Com os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Glória a Deus! Se a gente for ver um pouquinho antes, alguns versos antes, a gente vai ver ali que aí começa, né, um diálogo entre Jó e Deus. Quer dizer, antes Jó disse para Deus, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar. Quer dizer que ele adorava Deus, ele temia Deus, mas ele não tinha um relacionamento com Deus. A partir do momento em que Jó fica doente, que perde tudo, né, fica na miséria, fica na pobreza, fica naquele chororô, naquela dor. Então aí é naquele momento que começa, né, a Deus vindo junto de Jó,
Aí ele começou a manifestação da presença de Deus para Jó. E ali Jó começa a relacionar com Deus. Então nós vemos alguns capítulos antes que começa um diálogo, quando Deus começa a visitar Jó e começa a conversar com Jó. E ali no final, né, quando a gente vê ele falando, antes eu te conhecia de ouvir falar. Quer dizer, eu ouvia falar de Deus, né? Deus é grande, Deus é poderoso, né? Aquela coisa que Jó veio trazendo muitas vezes, quem sabe até não foi lá da casa da avó, da mãe, da tia, do pai, né? Que vai falando de Deus pra gente e a gente vai caminhando naquela fé. Mas chegou no momento em que Jó, ele encontrou-se com Deus. Aí Deus disse, ei Jó, vem cá, vamos conversar nós dois aqui. E ali Deus foi falando da grandeza de Deus, do poder de Deus, do que ele podia fazer. E Jó, no final de tudo, Jó, ele diz, né, eu bem sei que tudo podes, né, que nenhum dos teus planos pode se frustrar. E depois ele diz, olha, aquilo que eu não sei tu me ensina, né? Então ali Jó começa a dizer, olha, eu quero relacionar contigo, meu pai, eu quero saber quem tu és, né, eu quero saber das tuas coisas, né, vem te derramando para mim. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, agora eu tenho uma vida contigo, agora eu tenho intimidade contigo. A partir, né, de toda essa situação, dessa adversidade, dessas perdas, dessa doença, Jó começou a se relacionar com Deus, né? Então, alguns versículos anteriores nós vemos ali, né, que Deus vem falando para ele quem é Deus, quem é o seu poder, como é que ele domina, o que é que ele faz. E no final do livro de Jó, a gente vê Jó, né, ali realmente, né, reconhecendo o senhorio de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. Então, antes ele conhecia Deus, né, de ouvir falar, mas agora ele começava num relacionamento com Deus. Então agora ele queria dizer para Deus, Deus, agora eu quero um relacionamento contigo. Então Jó, né, ali naquela doença, naquela chaga, naquela dor, naquela pobreza, naquela miséria, Jó, ele começa a reconhecer a Deus, começa a ter intimidade com Deus. Toda aquela doença, aquela dor, aquela perda, aquele luto de Jó, aquilo tudo levou Jó para perto de Deus. E aí você me diz, e Cristina, o que nós podemos trazer para nossas vidas no dia de hoje? Eu quero dizer, meu amado, que quando Jó, ele se chegou com Deus, foi aí que mudou toda a dificuldade dele. A palavra de Deus diz que antes se ele era rico, Deus restituiu ele, mas em dobro. Então quer dizer que quando a gente vai chegando com Deus, né? Deus vem chegando com nós. Ele quer relacionar, né? É quando Deus diz, olha, deixa eu cuidar dessa situação. Então pode ver que todas as vezes em que nós estamos numa situação muito difícil, a gente se chega mais com Deus, né? E nesse chegar mais com Deus, ele vem vindo, ele vai revelando, ele vai movendo, ele vai abrindo porta, ele vai botando pessoa, ele vai abrindo caminho. Então a gente vê que realmente, né, a dificuldade nos leva para perto de Deus, né? E Deus diz, pode deixar que eu tomo para mim essa dor, deixa que eu tomo essa perda para mim, deixa que eu vou resolver essa circunstância. Então quer dizer que no momento da nossa dor, ela nos leva para junto de Deus. E como nós vamos para junto de Deus, ali também, tudo que está, né, nos afligindo, todas as perdas, todas as dores, tudo que é, né, um transtorno na nossa vida, uma dificuldade, né, aquilo que é um pedido de socorro, muitas vezes para Deus, Deus diz assim, agora você veio na pessoa certa. Agora vem aqui que eu vou te dizer quem eu sou, né? E ali onde nós vemos o mover de Deus, o poder de Deus e a grandeza de Deus operando nas nossas vidas. Então, todas as vezes em que nós estivermos num momento muito difícil, o negócio é fazer que nem o Jó, né? Eu não vou blasfemar, eu não vou reclamar, eu vou para junto de Deus e vou dizer para Deus, Deus, eis aqui, Senhor, aquilo que eu não sei me ensina, aquilo que eu não entendo vem me instruindo, aquilo que eu não vejo me mostra, né? Senhor, eu quero agora, Senhor, te ver face a face, eu quero contemplar a tua glória, eu quero ter sim a comunhão contigo. Entrega ali nas mãos do Senhor todos os problemas e deixa Deus cuidar de você, deixa Deus cuidar desses problemas, deixa Deus cuidar de tudo. Faz que nem Jó, né? Reconhece que ele é Altíssimo, reconhece quem ele é, e aí Deus diz, esse homem é bom demais. E aí Deus diz para os seus amigos, ei, vocês não falaram de mim como Jó falou? Então o negócio é o seguinte, eu só vou ouvir a oração de Jó. E ali Jó ora pelos seus amigos e começa um tempo de oração, de comunhão com Deus. E ali Deus restitui Jó. E ele é sarado, é curado, tem filhos novamente, né? E volta a ter riquezas, e volta a ter bens. E o estado de Jó é o dobro, é maior do que foi o primeiro. Então o negócio é, né? Tá na dor, tá na perda, tá no luto,
Eu digo para você, meu amado, minha amada, se apegue com o Senhor. E quando você apegar com o Senhor, certamente Ele virá e tomará tudo o que é para você uma dificuldade. Para Ele é uma solução. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Glórias, Senhor, glórias por tudo, Senhor. Nós queremos nessa noite declarar como Jó. Nós sabemos, Senhor, que nenhum dos teus planos pode se frustrar. Senhor, meu Deus, os planos de Deus é de prosperidade, de graça, Senhor, de dar o fim que nós queremos, que nós desejamos, Senhor, mas pelas grandezas do Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigada. Obrigada por nos amar, Senhor, quando nós estamos perdidos, quando nós estamos na dificuldade. Obrigada porque quando nós estamos, Senhor, necessitados, Tu abres os Teus braços para nos acolher, Senhor. E ali, Senhor, nesse aconchego, Tu cuida de nós e de tudo, Senhor, meu Deus, que é nossas causas, Senhor, e as nossas circunstâncias difíceis. Graças por tudo, meu Deus. Senhor, nós apresentamos nessa noite, Senhor, tudo que nós não conseguimos resolver. Nós queremos declarar, Senhor, meu Deus, que nós nos achegamos para Ti, Senhor, porque queremos da Tua presença e da comunhão. E as Tuas mãos, Senhor, meu Deus, se estendam nessa noite, Senhor, para nos abençoar. Que todas as nossas circunstâncias, causas, necessidades estejam diante da Tua face. Resolva, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Faz, Senhor, meu Deus, o Teu querer, faz o Teu cuidado, Senhor, meu Deus, tocar nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando nós chegamos com Deus, né? A alegria de Deus é que o Filho busque a Ele. A maior alegria do Senhor é quando nós buscamos a face dEle para qualquer momento, para qualquer dificuldade. E Ele diz, clama a mim que eu vou responder. E glória a Deus por isso. E nós sabemos, né? Como Jó, nós podemos declarar, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem se frustrar. Amém? Glória a Deus. Fique na paz, juntinho de Deus.